É bem coloridinho, bem bonitinho esse gráfico, só que infelizmente não foi escrito no hebraico, né? Foi escrito no grego koiné. E ele está dizendo ali no hebraico, né? Só que o texto está no grego koiné, não está no hebraico. Para Judas, Simão, Tiago e José, a palavra irmão serve. Para Jesus não serve, né? Aí quer dizer primo. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Mateus 27:56. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Marcos 15:40. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Lucas 24:10. Todos que estavam nessa passagem aí eram Maria de Cleófas ou Padreco? Todas essas passagens aí era Maria de Cleófas, Mateus 27:56, Marcos 15:40 e Lucas 24:10. Sexo no matrimônio é dever conjugal. Dever conjugal. Isso estabelecido pelo apóstolo Paulo. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7:3-5. Então Paulo está deixando bem claro que é um dever. É um dever. Dever matrimonial. Se você não cumpre com o dever matrimonial, é pecado. Tá bem claro aí. Ele diz para se afastar por motivo de oração por um período curto de tempo, para que Satanás não vos tente. Imagine só, José a vida inteira dormindo de um lado de um brotinho, Maria ali. No mínimo ele ia se masturbar, o cara ia ficar até o resto da vida dele com um brotinho. Quando ela casou, diz a tradição que ela devia ter em torno de uns 16 anos, né? Ela devia ter em torno de uns 16 anos. Imagina o filezinho que era Maria. Ele era marido dela, ficou casado a vida inteira até morrer e nem encostou nela, não encostou na Imaculada, na Virgem Pura Maria. Pecado mesmo, é pecado, não cumpriu com seu dever matrimonial. Você pode ter o celibato, é até o que diz, manter o celibato, mas não casado. A partir de que você casou, você tem um dever matrimonial. Imagine dentro do judaísmo, né? Eles eram judeus, eles estavam dentro do judaísmo. Inclusive, se não podia ter filho, cedia escrava. Entendeu? A gente está falando dentro de regras de judaísmo, ainda mais do judaísmo. Se na igreja já tem um dever, imagine dentro do judaísmo. A Bíblia não precisa narrar tudo. A Bíblia não precisa narrar que José e Maria iam no banheiro fazer cocô, fazer xixi. Não precisa narrar isso. As necessidades fisiológicas não precisam ser narradas na Bíblia. Todo mundo sabe que era feito. Então, se tinha os deveres de matrimônio, é lógico que eles contraíam núpcias. Eles tinham conjunção carnal. O casamento, ele se dá com a conjunção carnal. Por isso que a palavra casamento, uma vez eles sendo saudáveis, não tendo problema nenhum, né, eles são saudáveis. O casamento se dá com a conjunção carnal ali, que é o casamento. Os deveres do matrimônio. A Bíblia não precisa narrar que fez cocô, fez xixi, que fez sexo. Não precisa narrar. Se tem as regras dizendo dever matrimonial do cônjuge, tá? Do homem com a mulher. Então não precisa do varão e da varoa. Não precisa estar narrado lá que eles fizeram sexo. E repito, está narrado, inclusive, os irmãos de Jesus. Porque foi escrito no grego koiné, né? Então foi escrito no grego koiné. Então já havia a palavra primos. Já havia a palavra primos. Então poderia escrever ali que eram os primos de Jesus. Quando foi escrito no grego koiné, o autor bíblico ali, ele poderia ter escrito a palavra primo. Por que ele não escreveu? Ele escreveu a palavra irmão. Aqui, o texto de Mateus foi escrito no mesmo idioma de que foi a carta aos Colossenses, grego koiné. E no grego koiné tem a palavra primo. Tem a palavra primo no grego koiné. Então, não tinha por que ser utilizada a palavra irmão se referindo a primo. Não tinha por que ser utilizado, porque a carta e o evangelho foi escrito no grego koiné. Você pode fazer o malabarismo que você quiser, a pirueta que você quiser, o que vale é o que está escrito. É que nem jogo do bicho, o que vale é o que está escrito. E o autor chamou eles de irmãos, enquanto que existia a palavra primo. Né? Ele usou. O mesmo grego koiné, no mesmo Novo Testamento, foi usada a palavra primo. Então poderia ter usado a palavra primo quando foi se referir aos que você diz que eram primos em vez de irmãos. Mas a Bíblia os chama de irmãos. Você pode fazer o malabarismo que você quiser, tá? O que vale é o que está na Bíblia escrito ali, é que nem jogo do bicho. Gênesis não foi escrito no grego koiné, querido. Gênesis não foi escrito no grego koiné. Diferente do Novo Testamento, que foi escrito no grego koiné. Então é diferente. Tu não percebe qual é a diferença, não? Ali não existia a palavra primo. Dentro do hebraico, aramaico, não existia a palavra primo. Então se usava a palavra irmãos. Mas já, contemporâneo ao primeiro século, a idade que tem os evangelhos e as epístolas, já existia a palavra primo. E se escreveu a palavra irmão, é diferente. Por isso que lá Ló foi chamado de irmão, diferente do texto de Mateus, e como está em Colossenses, a palavra primo. Você que não está entendendo nada do que eu estou falando aqui. Você que não está entendendo nada. Ou seja, o teu argumento em admitir que não houve uma transliteração no texto de Mateus é o que acaba com toda a sua base de argumento. Ou seja, você não pode pegar uma situação de transliteração do texto de Gênesis e se adequar ao texto de Mateus, cara.
pela madrugada, gente. Ai, meu Deus, não tem que falar. Olha, chamar de burro é um elogio, tá? Porque aqui é outro problema cognitivo. Porque a burrice, o cara tem alguma deficiência, sei lá, sociocultural, alguma coisa. Agora, isso aí é problema fisiológico mesmo. Beirando ao retardamento mental. Não quer entender isso, gente? Por que você vai, se você está admitindo que o texto de Mateus não foi transliterado, por que você vai pegar o exemplo de um texto que é copiado e aí ele tem a obrigação de manter a palavra irmão? Qual é a obrigação do autor do texto de Mateus dele não ter utilizado a palavra primo? Qual é a obrigação dele? Ou seja, nenhuma. O resto aí é só espantalhos, desvios, vai dizer que eu não estou entendendo, ou seja, eu estou usando o próprio argumento dele contra ele. Mas aí vai dizer que eu não entendi, que eu falei outra coisa. Então, pela madrugada, gente. Não foi feito tradução, transliteração de nada no Novo Testamento. Era a língua original, então estava se havendo ali, o texto escriturístico estava narrando uma situação primária. Ou seja, eu quero descrever irmãos, eu vou escrever irmãos. Eu quero descrever primo, eu vou escrever primo. Diferente de um texto que é uma cópia, onde que ele está escrito irmão no hebraico, e aí eu vou escrever irmão em grego. Aqui, só reforçar o meu argumento, que eu acabei não citando isso. O texto de Colossenses, ele é mais antigo do que o texto de Mateus. Então, se a tua base aí é a base de manter o estilo, né, que é o que você citou aí, por que no texto de Colossenses não foi mantido esse estilo se era no mesmo grego koiné? Então, isso aí não tem como vocês argumentarem. Se no grego koiné foi utilizada a palavra primo no texto de Colossenses, que é mais antigo do que o Evangelho de Mateus, então esse argumento de que foi utilizado o estilo, e repito, onde que não há uma base de texto hebraico para ver necessidade de se manter estilos, né? Isso haveria se fosse uma tradução, transliteração, que você já admitiu que não é. Mas mesmo assim, escrever um estilo de manter uma cópia, um copista, onde um texto não é uma cópia, é um texto original. Mas vamos lá, se esse aí é o argumento, só reforçando. O texto de Colossenses, aonde que foi escrito no grego koiné, é mais antigo que o Evangelho de Mateus, e ali foi usada a palavra primo. Ou seja, é lógico que o estilo, se assim possamos dizer, dos evangelhos foi o mesmo estilo das epístolas, uma vez que as epístolas são mais antigas do que os evangelhos. Aqui católico leva banho de Bíblia.